Rick Mais Notícias. Agora às 7h04, nós começamos o Rick Mais Notícias desta quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018, te contando que o senador Assir Gugarz, do PDT de Rondônia, se entregou no início da noite desta quarta-feira em Cascavel, no oeste do estado. Ele estava na cidade onde a família tem empreendimentos. O senador teria fraudado um financiamento entre 2003 e 2004 no valor de R$1,5 milhão para renovar a frota de ônibus de uma das empresas de turismo da família. O parlamentar foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro. Depois de se entregar, segundo a assessoria dele, o senador passou mal e foi hospitalizado. O senador foi condenado no início desse ano e no fim do mês passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou o início do cumprimento da pena. Mas como ele era candidato ao governo de Rondônia, a lei eleitoral impedia a prisão, que só hoje poderia ser cumprida se o TSE rejeitasse o recurso e ele perdesse a candidatura com base na lei da ficha limpa. O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência de Assir Gugarz para Brasília, mas isso só deve ser feito depois que o senador sair do hospital. Quem era a região oeste aí do Paraná conhece bem o Assir Gugarz. Ele tem a Eucatur, uma grande empresa de ônibus, também é dono da FAG, uma grande universidade da região oeste do Paraná, além de outros empreendimentos, marmoaria, enfim, e agora ele está preso, que mostra bem o momento político do Brasil que vivemos hoje. Os grandes empresários do Paraná estão sendo presos. Vale lembrar que recentemente Joel Malucelli, também envolvido com a operação Rádio Patrulha, chegou a ser preso, liberado no mesmo dia por ordem do Gilmar Mendes, mas também acabou detido em operações de combate à corrupção. Agora às 7h06. E saiu a primeira pesquisa do Datafolha nesta quarta-feira, divulgou os dados sobre o segundo turno das eleições. A pesquisa mostra que Jair Bolsonaro, do PSL, tem 58% das intenções de votos contra 42% de Fernando Haddad, do PT. Brancos e nulos somam 8% e 6% dos entrevistados não souberam ou não opinaram. Na última pesquisa, no sábado, véspera das eleições, o candidato do PSL tinha 45% dos votos totais, enquanto o petista tinha 43%. Eles aparecem, portanto, em empate técnico, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Agora, Bolsonaro aparece com 4% a mais, enquanto Haddad tem 7% a menos. O Datafolha ouviu 3.235 pessoas em 227 municípios nesta quarta-feira. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Como nós já tínhamos adiantado por aqui, os institutos iam rever os seus números, porque a urna mostrou que eles estavam errados. Todos os institutos, os principais do país, colocavam nas simulações segundo turno Haddad e Bolsonaro empatados tecnicamente. Agora a primeira pesquisa desse segundo turno já mostra Bolsonaro 16 pontos na frente. E não é pouca coisa. 16 pontos na frente, 1 milhão de votos por cada ponto, mais ou menos. Então são 16 milhões de pessoas que o PT teria que convencer a não votar em Bolsonaro e votar em Haddad. E aí o Haddad tá fazendo tudo já. O pessoal acompanhou aí nas redes sociais. O PT escondeu até o vermelho do logo. O Haddad virou verde e amarelo. Já trocaram tudo, né? Tiraram o Lula, desvincularam, né, o nome do Lula agora da campanha. Exato. E tiraram a foto do Lula. verde, amarelo, Lula desapareceu. Não existe mais Lula. Quem é Lula pro PT hoje? Ninguém. A disfarçatez é tanta que o Lula mandou o Haddad nem vir a Curitiba mais visitá-lo, pra tentar separar. Só que não vai dar certo, né? Já tá colado. Haddad é Lula, assim como Lula é Haddad, como eles mesmos contaram o primeiro turno inteiro. Não vai dar certo e a pesquisa começa a mostrar isso. O PT vai mudar mais o discurso. Escreve aí. O PT vai começar a defender porte de arma pro cidadão. Já na largada do segundo turno, o PT vai mudar o discurso. Isso porque a maior parte do eleitorado dele tá no Nordeste e os governadores aliados do PT no Nordeste já contaram, ó. O povo aqui do Nordeste, o mais pobre, que é o que vocês falam que defendem, vê com bons olhos essa coisa de poder comprar a sua arma para defender a família. Então o PT vai começar a mudar discurso, inclusive nesse setor que eles sempre diziam que é um absurdo, não sei o quê. Pode esperar que você vai ver o Haddad reduzir a fala contra o armamento. É o ganhar a qualquer custo, né? Exato. O PT faz bem desde 2002.
Todo mundo lembra do Lula Paz e Amor, todo mundo lembra do que foi feito para eleger Dilma Rousseff, e o PT mais uma vez coloca o discurso conforme a conveniência. Vamos aguardar para ver, vai ser até divertido ver a mudança de discurso de Fernando Haddad. Vamos acompanhar para ver o que acontece. 7h10 agora. E o presidenciável Jair Bolsonaro não vai participar de nenhum dos debates programados para a próxima semana. Isso porque os médicos que acompanham o candidato informaram à imprensa que ele só vai ter alta para atividades públicas a partir da quinta-feira da semana que vem, ou seja, dia 18. Segundo os médicos, Bolsonaro ainda enfrenta uma anemia e precisa recuperar alguns quilos que perdeu por causa da facada que levou no começo do mês passado. O candidato do PT, Fernando Haddad, criticou a decisão e disse que, se precisar, ele vai até o hospital debater com o Bolsonaro. Nosso receio é de que ele busque subterfúgios para não debater. Eu estou disposto até a ir numa enfermaria debater com ele. Inclusive, moderar o tom, não ser... Ele falou que não quer se estressar, eu não vou estressar ele. Vou falar da forma mais calma possível, não altero a voz... Nem olho para ele se ele ficar com muito receio. Faça o que ele quiser para ele falar o que ele pensa e debater o país. Em qualquer ambiente, com assistência médica, com enfermaria, com o que for. Bolsonaro rebateu em uma live no Facebook e disse que está seguindo ordens médicas e ironizou se Haddad vai debater sozinho ou se vai ter um ponto ouvindo as orientações do ex-presidente Lula. Quem acha aí que eu estou fugindo do debate, eu estou cuidando da minha saúde. Não adianta eu debater e ter uma recaída e voltar para o hospital. Então, com toda certeza, de 28, serei na próxima quinta-feira serei liberado e dá para participar de 2 debates, que faltariam, então, para complementar, né, aquela lista enorme que, infelizmente, não vou poder cumprir. O Haddad vai estar com ponto diretamente de Curitiba. Tá, e, portanto, o Haddad foi irônico também, querendo desmerecer a orientação médica. O Bolsonaro respondeu no mesmo tom, falando do ponto eletrônico que o Lula poderia estar ajudando ele. Os 2 debates que o Bolsonaro se refere são os que vão ser realizados na Record TV, dia 21, e na Globo, no dia 26, 2 dias antes das eleições. Então, Bolsonaro já disse que vai participar dos 2 principais debates, são as 2 maiores emissoras do país, as 2 maiores audiências e bem próximo ali das eleições. O da Record e o da Globo. Então Bolsonaro disse que vai estar lá para debater com Haddad. É uma falsa polêmica agora que o PT quer colocar na sociedade. O Bolsonaro não vai aos debates. Bolsonaro é fruto do debate. Alguém aqui acha que algum eleitor bolsonarista vai mudar de opinião, vai mudar o voto por causa do desempenho nesse ou naquele debate? Então o Bolsonaro, o que ele mais gosta é debate, porque ele cresce nisso. E agora não vai poder participar dos debates por causa da orientação médica, mas já avisou que vai nos 2 últimos, o da Record TV e o da TV Globo. 7h12 agora. Jonathan Terribas, o pessoal aqui tá comentando na live já. Hoje a live tá bombando, como é que tá aí? Então, aqui no nosso WhatsApp já tem uma pergunta, Mark, que foi um assunto que já tá aparecendo na mídia desde ontem. Que é de ontem não, faz 2 dias já que isso já tá pipocando. Que é a questão do Ciro assumiu o Haddad no segundo turno, né? Que até a própria vice do Ciro pediu para que o Haddad resolvesse desistir da candidatura e aí automaticamente o Ciro, que é o terceiro mais votado do país, assumiria essa vaga do Haddad no segundo turno. O pessoal tá pedindo pra gente comentar um pouco isso e se realmente existiria essa possibilidade. Na minha opinião, do jeito que eu vejo o PT tão radical e com essa vontade tão absurda de querer o poder, eu acho que isso não passa mais nem de perto na cabeça do PT de deixar a candidatura pro Ciro. Claro que não. Claro que não. Isso é óbvio. Isso é uma possibilidade zero, mínima. O PT é hegemonista desde a sua criação. Em qualquer setor social que o PT dispute, o PT é hegemonista, ou seja, ele quer a cabeça. Ele não aceita debater outra coisa que não seja isso. Se o PT pensasse essa possibilidade, lá atrás, no registro das candidaturas, ele sairia à vista de alguém. O PT não quer isso, o PT quer ele ter o comando. Quem acompanha o movimento social sabe disso. Como é que funciona o PT no sindicato dos professores aqui do Paraná? Alô, esquerda? O PT deixa alguém assumir a presidência da PP Sindicato que não seja alguém filiado ao partido? Então, em todos os setores que o PT disputa, ele quer ter o domínio da entidade, do estado, do município, do país.
Então não vai acontecer isso, o Ciro não assume, hipótese alguma, a eleição, a candidatura de Fernando Haddad, isso é fora de cogitação. E até porque esse apoio do Ciro ao Haddad era visto, né? O Ciro chama, volta e meia, o Bolsonaro de fascista. Então não tem como o Ciro declarar apoio para outra pessoa no segundo turno que não seja o Haddad. Então o PT já tem o apoio do Ciro. Não precisa colocar a cara do Ciro no santinho eleitoral. Então eles são uma coisa só, são farinha do mesmo saco, defendem as mesmas posições. Tem mais participação aí, Tê? Tem mais participações aqui. O pessoal tá mandando assim, ó. Mark, e aquela entrevista que o Haddad que deu para uma jornalista perguntando o que seria feito se houvesse uma manifestação contrária ao governo? A declaração dele, para mim, é cercear claramente os direitos do cidadão e da liberdade de expressão. É um absurdo que não chegue nisso. Final telefone 7653. Exatamente. Tá no programa de governo do PT. É só ler lá. Eles não estão mentindo para ninguém. E esse mérito o PT tem. Eles não estão mentindo pra ninguém. O PT diz claramente lá que vai regular os órgãos de comunicação, os veículos de imprensa. O que fala? O que a palavra regular quer dizer? Né? Quem vai regular? Quem está com o poder. Então quem fala mal de quem está no poder pode sofrer alguma consequência. O regular é isso. Você regula a sua vontade. Então é isso. Não precisa dizer mais nada. Está escrito no programa de governo deles. Sem falar do controle social do Ministério Público, sem falar das outras coisas que eles propõem lá. Então, é importante, em segundo turno, a eleição ficar mais séria. Zero jogo. Então, você que ainda tem alguma dúvida, leia o programa dos dois candidatos. É importante fazer a comparação, até para você votar mais conscientemente. Eu concordo com isso, então, bora. Não concordo, então repensa. Enfim, o segundo turno serve para aprofundar o debate e principalmente a reflexão do que a gente quer para o país. Bom, final telefone 9010, tá aqui. Bom dia, quando ao novo discurso do Haddad sobre não alterar a Constituinte e o armamento, ele que prove mostrando que retirou do plano de governo que está registrado no STF. Exatamente, não retirou nada, o discurso mudou, enfim, vamos aguardar para ver. Agora, sobre a reforma da Constituição, os dois candidatos previam isso de certa forma, né? O Haddad e a equipe do Bolsonaro também falou em alguns momentos em reformar a Constituição, depois voltou atrás, enfim. A Constituição brasileira é ainda jovem, acabou de fazer 30 anos mesmo, semana passada. Então é importante ter em mente que não adianta ficar mudando a Constituição também. Eu, pessoalmente, até acho que a nossa Constituição, o pessoal fala que é a Constituição cidadã, enfim, acho que ela quer dividir riquezas antes de ficar rico. O Brasil é pobre. Ela quer dividir riqueza que não existe. Mas enfim, é opinião pessoal. Mas também não adianta ficar mudando a lei conforme o vento. É o que temos, então vamos cumpri-la. Ulisses Guimarães já disse da promulgação da Constituição que quem não cumpre a Constituição é um traidor da pátria. Eu sou dessa opinião também. Posso discordar, posso divergir, mas a Constituição é a carta magna que tem que ser cumprida sobre qualquer circunstância. Tem aqui na live... Tem bastante gente e tem um cara da Tailândia nos ouvindo. Tailândia? O Matheus Silva, tá lá na Tailândia. Manda um abraço pra mim. Olha que internacional esse jornal, né? E tá bem melhor que a gente, né? Aqui em Curitiba tá uma nuvem cinza, chovendo e tudo. Imagina um cenário na Tailândia nesse momento. Pois é. Tô com inveja. Com o sol que deve estar rachando o coco. Exatamente. Facilmente. Também tem o pessoal aqui perguntando aqui da nova bandeira do PT, o Nikito. Falamos aqui, né? O PT... resgatou o verde e amarelo aí nas suas campanhas. Acho que nem resgatou, é a primeira vez que eu vejo uma campanha do PT usando verde e amarelo. Geralmente era vermelho, daí quando tinha que se aproximar do centro, botava um azulzinho, mas eu não recordo. Os ouvintes podem até ajudar aqui se o PT já usou verde e amarelo em alguma vez nas eleições. Eu não recordo aqui de cabeça, pelo menos. Tem mais participação aí, Tê? Tem sim, o pessoal tá perguntando aqui. Bom dia, Mark Terribas. O que aconteceria se o Haddad ganhasse desse o induto ao Lula e depois ele fosse condenado no processo do sítio de Atibaia, o Adriano de Oliveira? Bom, provavelmente ele seria já ministro, né? Ele ganhando induto, ele seria ministro. Ele vai ganhar foro. Ele vai ganhar foro privilegiado. Como é que é o nome do ouvinte? O Adriano de Oliveira, do Portão. Adriano, é especulação isso, tá? Juridicamente, tecnicamente, o Haddad até pode dar um induto pro Lula. Existe essa possibilidade. Mas é muito difícil, porque o ordenamento legal tem vários dispositivos que previnem esse tipo de coisa. O que o Haddad teria que fazer? Teria que encaixar Lula em um grupo maior de pessoas, de presos, e dar o induto para todo aquele grupo. E daí o Lula seria beneficiado junto com o grupo. Isso pode acontecer, mas é difícil.
O Supremo, por exemplo, já, inclusive, vetou o indulto o ano passado do Temer. O Temer também ia liberar um monte de gente e o STF o proibiu. Então é difícil acontecer. Mas pode acontecer. Eu imagino que se o Lula for liberado, sair da prisão, ele vai ajudar ativamente do governo, num possível governo petista, e daí ganharia foro privilegiado, e aí sobe para Brasília. E nós sabemos o que acontece com processos que sobem a Brasília, né? Enquanto o juiz Sérgio Moro aqui já sentenciou centenas de pessoas, e as centenas não é figura de linguagem, é número real, lá em Brasília a Lava Jato caminha a passos curtos e lentos. Então, vamos aguardar para ver o que acontece, mas não tenha dúvida que o PT pensa nisso. Até porque um dos motos da campanha petista é Lula livre. Só sei lá no discurso do Haddad procurar quantas vezes ele falou Lula livre. Quantas vezes os candidatos do PT davam boa noite ao presidente Lula nos debates. Então, o PT se une em torno do Lula e para libertá-lo. Então, está entre as pautas prioritárias deles essa discussão. Como eles vão fazer isso, eles ainda nem sabem direito. Estão discutindo lá. Mas, com certeza, passa pela discussão do PT essa questão. Bom, Marcos, você sabe que as escolas hoje, elas estão fazendo uma semana temática, né? Que é a Semana da Criança. Então, sim, tem a semana do dia maluco, do cabelo maluco. Amanhã é feriado, inclusive. Né? E hoje é o dia do pijama. E o pessoal já tá mandando selfie aqui com as crianças indo pra escola de pijama. Tá brincando. Verdade. Olha aqui, ó. Já mandaram pra gente aqui. Olha a Carol indo pra escola de pijama. E ela tá com um pijama de rosa. É um pijama rosa cheio de bolinha. Entendi. Então hoje nas escolas é dia do pijama. E essa semana foi dia do cabelo maluco também. Cada dia é o dia de uma coisa. O dia do pijama é bom porque não precisa nem passar pelo banheiro, será? Já levanta da cama e vai direto pra escola, Tinha dia que eu já dormia com o uniforme do colégio pra ir acordar quentinho e dormir um pouco mais. Colocava a calça por cima, né? Já colocava a calça por cima e tal, e depois ia com Quem mora em Curitiba tem essas coisas, né? Quem mora em Curitiba, o que quer, né, no inverno? Que a gente já falou que é uma tampa de patente aquecida, né, que a gente queria muito, e trabalhar de pijama, né? E um sofá na balada com carregador pra celular. Esse é o nosso objetivo de vida. A Irma Fonseca aqui pela live tá dizendo que o PT não resgatou o verde e amarelo, ele camuflou o vermelho. É uma boa reflexão também para quem quer ver dessa maneira. O Augusto Jesus dizendo que ninguém da grande mídia veicula notícias sobre a Venezuela nesse período eleitoral. Nós falamos aqui volta e meia da Venezuela, Augusto. E somos a grande mídia também, somos uma das maiores rádios do Brasil. Enfim, tem que escolher melhor quem lê. O Gabriel Neves tá brincando que ele também tá na Tailândia, mas tá na rua Tailândia, no bairro Cajuru. Ah, tá na rua Tailândia. Que nem tá na rua Buenos Aires. Exatamente. O Bruno Kostiuk dizendo: vocês acham possível que o vice-presidente assuma em breve, baseado na divisão do Brasil? Tudo é possível no Brasil, Bruno. A história brasileira é um negócio tão maluco. Você pega os últimos 200 anos, é golpe em cima de golpe. Pega a história da República no Brasil, menos de 200. A República não tem 200 anos ainda. É golpe em cima de golpe. Então tudo é possível. De 89 pra cá, olha quantos vices assumiram o poder. Itamar Franco, Temer, Sarney, enfim. Então os vices sempre assumem. Não dá pra dizer... o Brasil não é para amadores, já diria aquela frase clássica. Então é impossível fazer essa reflexão. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, já a gente volta. E aí você pode acessar agora o youtube.com/RickMaisPR, você se inscreve no canal e também assina ali o sininho de notificação para você receber aí a informação toda vez que a gente estiver ao vivo. Depois do intervalo tem polêmica grande, tem candidato derrotado no primeiro turno que tá pedindo a anulação das eleições. Atenção, hein? Tem candidato derrotado pedindo a anulação das eleições e a gente conta pra você depois do intervalo. Rick Mais Notícias. Agora 7h27, não perca a sua hora, hein? 7h27 agora. Nós voltamos para te contar que o Cabo Daciolo, candidato patriota que concorreu ao cargo de presidente, o Glória a Deus, pediu nesta quarta-feira que as eleições sejam canceladas. Cabo Daciolo entregou uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo também o uso de votação com papel. Ele diz que existem fatos que comprovam que houveram fraudes nas urnas. Depois de eleições, nós trouxemos coisas mais fatos concretos, provas materiais justamente que a fraude está escancarada em todo o território nacional. Escancarada. Só o TSE
pegou e capturou mais de 2.000 urnas onde ficou claro a fraude. Só o TSE, em onde muitos lugares pessoas reclamaram e não foram lá atendidas no momento. Agora, eu saio daqui e vou atrás de todos os presidenciáveis, porque é inadmissível que eles estejam calados. É inadmissível. Por que antes estavam declarando que tinha fraude e agora está todo mundo em silêncio? Eu quero saber qual é a posição de todos os presidenciáveis. A coisa que nós estamos pedindo é para votar em cédula. Por que não vamos votar em cédula? Esse é o pedido, a anulação da eleição fraudulenta de 2018 e que nós possamos votar em cédula para que o direito do povo seja respeitado. Qual deles? Daciolo terminou o primeiro turno em 6º lugar. O TSE informou que 2.400 urnas foram substituídas em todo o país no dia das eleições, uma queda de 54% no total de ocorrências em relação às eleições passadas, as de 2014, quando 5.275 urnas foram substituídas. Daciolo, então, reclamando aí, baseado em rede social, das fraudes das urnas. Eu sempre lembro aos ouvintes, cada um tem a opinião que quiser sobre a urna. E eletronicamente é possível fraudar, não é? Tem lá o Diego Aranha da Unicamp que tem um estudo dizendo que pode, o TSE garante que não pode, enfim. Cada um acredita no que quiser. Agora pensa comigo. Olha a renovação que teve as últimas eleições. O PT perdeu, o PSDB perdeu, o PSDB acabou praticamente nas últimas eleições. Todo o staff político em vigor perdeu as eleições. Nomes históricos como Eunício Oliveira, como Cássio lá do Nordeste, como Romero Jucá, como Beto Richa, como Requião, não se reelegeram. Então, se teve fraude nas urnas, foi para ajudar quem estava fora do sistema? É uma reflexão, só você acredita no que você quiser. Você pode achar que a urna tem defeito, que a urna é fraudada, mas que houve renovação e que gente fora do espectro político entrou agora, isso é inegável. Ah, mas é só o voto de presidente que teve fraude. O Bolsonaro ganhou o primeiro turno e as pesquisas mostram que ele continua na frente. Então, vamos aguardar para ver, mas eu acho que falar só por falar, sem prova material alguma, é meio leviano. 7h30 agora. E tem polêmica aqui no futebol paranaense e na política paranaense. O Atlético Paranaense se comprometeu a não se manifestar mais sobre o cenário político, depois de jogadores do Atlético usarem uma camisa amarela com a frase "Vamos todos juntos por amor ao Brasil", no último sábado, numa disputa do Brasileirão, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva se manifestou por entender que a camisa foi uma alusão a Bolsonaro e pretende denunciar o time pelo uso da camisa sem autorização da entidade que comanda o futebol. Nas redes sociais, o presidente do time, Mário Celso Petralha, já anunciou que apoia Bolsonaro e informou que a iniciativa não visou nenhum candidato específico. Para a nossa produção, o candidato disse: fizemos um ato de favor ao Brasil e que o Atlético não vai se manifestar novamente sobre o tema. No jogo de sábado, apenas o veterano, o zagueiro Paulo André, não vestiu a camisa amarela. Ele vestiu um agasalho preto do clube por cima dela. Antes, o jogador já havia assinado o manifesto Democracia Sim, ao lado de 332 personalidades contra o candidato Bolsonaro. Então, portanto, a Justiça Desportiva tentando aí se meter na camisa que o Atlético usou por entender que ela fazia alusão a Bolsonaro. Vamos ver o que vai ter a decisão, o que vai vir pela frente. 7h32 agora. Vamos falar de Lava Jato? A Justiça Federal negou um pedido da defesa de Lula para retirar a delação do ex-ministro Antônio Palocci de um dos processos que o ex-presidente responde. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é responsável pela segunda instância da Lava Jato de Curitiba, negou, na verdade, 3 pedidos de Lula no processo que investiga se o petista recebeu da Odebrecht um terreno em São Paulo que serviria para abrigar o Instituto Lula e um apartamento vizinho ao que o ex-presidente morava em São Bernardo do Campo. Segundo o Ministério Público Federal, esses 2 imóveis foram repassados como propina em troca de contratos com a Petrobras. Em um dos pedidos, os advogados do petista queriam que o depoimento da delação premiada do ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, o Antônio Palocci, fosse retirado da ação, mas o desembargador paranaense João Pedro Gebran Neto entendeu que essa decisão cabe ao juiz Sérgio Moro, que é responsável pela primeira instância
do caso. O desembargador também negou o pedido de suspensão do processo até a ONU se pronunciar sobre o caso e a solicitação de mais prazo para a defesa de Lula apresentar os últimos argumentos. Trocando em miúdos, Lula perdeu tudo. Ele pediu 3 coisas, não levou nada. Queria ganhar tempo, essa historinha aí da ONU se pronunciar. O juiz até deu uma bronca no advogado, dizendo que a jurisdição brasileira é própria e soberana, não tem que aguardar ONU coisa nenhuma. E daí pediu mais tempo pro ouvinte entender, trocando em miúdos. Eles queriam assim, o processo é igual para todo mundo, certo? Todo mundo lá tem 15 dias para apresentar os últimos argumentos. Daí o que o Lula queria? Não, primeiro os outros apresentam, todos os outros, e eu sou melhor que eles, apresento depois, com mais prazo. O juiz também negou, disse que todo mundo é igual, todas as partes processuais são iguais no processo. E essa questão do Palocci é mais do que clara. Qual o medo de Lula da delação de Antônio Palocci? Pediu para retirar do processo. O desembargador Gebran também não deixou. O PT vive dizendo que o que o Palocci fala é mentira. Por que quer tirar do processo? E o Palocci também pediu para ser solto, viu? Ele alegou que a colaboração com a justiça na delação premiada foi eficiente e os advogados do ex-ministro apresentaram um relatório com as provas apresentadas para comprovar as denúncias. Até agora, Palocci já prestou 63 depoimentos que totalizaram mais de 140 horas de gravações. O delator listou que já entregou 2 contratos falsos, e-mails, anotações de agendas. Só essas anotações de agendas, gente, são 7.000 páginas. São 10 anos de agendas do Palocci que foram entregues. Uma tabela que confirmaria como era a arrecadação de propina por Palocci e por outros citados por ele nas denúncias. O desembargador Gebran, que também é o relator do caso lá na segunda instância, no TRF4, tem até o fim desse mês para analisar o pedido. Deve julgar aí até o dia 24 desse mês. Lembrando que o ex-ministro já está preso há 2 anos e já foi condenado a 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Palocci, então, dizendo, eu ajudei, lembra de me soltar. É mais ou menos isso, vamos ver o que a justiça vai decidir nos próximos dias. 7h35 agora. Começa amanhã a propaganda eleitoral gratuita no segundo turno das eleições e os programas não serão mais... Na verdade, os programas voltarão a ser exibidos no rádio e na TV. Bolsonaro e Haddad vão ter 5 minutos cada para apresentar as propostas. As veiculações aqui no rádio serão realizadas das 7 às 7h10 e do meio-dia ao 12h10. Na TV, os candidatos apresentam as propostas entre 1h10, 1h da tarde e 1h10, e das 8h30 às 8h40. Há ainda inserções dos candidatos que variam de 30 a 60 segundos. A propaganda termina no dia 26 e a votação do segundo turno ocorre no dia 28. Como é que vai ficar o nosso horário aqui, com essa propaganda eleitoral gratuita do segundo turno? Bom, Mark, assim o jornal começa às 7h10, porque nós não temos o horário eleitoral para governador do estado, né? Então, todos os dias, né, de segunda a sábado, o horário eleitoral vai ser das 7 às 7h10, do meio-dia a 12h10. E pro Rick Mais Notícias, a gente vai começar o jornal exatamente 7h10 da manhã. Então tá certo, anote aí na sua agenda, 10 minutos depois o nosso jornal começa. Daí a gente vai até 8h20. Vai até 8h20? Vamos até 8h20. A gente ganhou 10 minutos, na verdade. A gente ganhou 10 minutos. Terribas, o mago da grade de programação da Jovem Pan. A gente puxou mais 10 minutos ali do jornal. Agora, às 7h36, você recebeu um vídeo no teu celular, no dia da eleição, de um eleitor votando com a arma? Sim. Esse vídeo correu o Brasil. Isso aí correu, né? No Facebook, até hoje, né? E a Polícia Federal identificou o autor do vídeo que aparece votando com essa arma. O vídeo circulou pelo WhatsApp e por outras redes sociais e nele, o eleitor, que não aparece nas imagens, grava com o celular a votação dele. Ao invés de digitar números com os dedos, ele usa uma arma para apertar os botões. Segundo a Polícia Federal, o eleitor mora aqui no Paraná, em Cornélio Procópio, no norte do estado. De acordo com a APF, ele pode responder pelos crimes de violação do sigilo do voto, já que o eleitor mostra que está votando no candidato Jair Bolsonaro. O eleitor disse que foi apenas uma brincadeira e que fez isso sem pensar. Ele teve celular e arma, que é de brinquedo, viu? É falsa, apreendidos pela Polícia Federal. Então ele fez essa brincadeira aí e pode se dar mal. Agora, importante isso tudo é mostrar que você que faz coisa no WhatsApp achando que não vou te identificar, dá pra identificar sim. A Polícia Federal foi lá no interior do Paraná e achou. Cornélio Procópio. Agora eu acho um absurdo o cara vir falar que foi brincadeira e foi sem pensar. Como é que ele vai com uma arma
né, por mais que seja de brinquedo, numa urna e vai sem pensar, foi sem pensar. Não tem essa, foi sem pensar. Ele foi com a intenção de fazer aquilo. Claro. Por mais que ele alegue que foi uma brincadeira, e de fato até foi, enfim, mas a lei que regula tudo isso, e é bem claro a regra, todo mundo que entrou na sessão eleitoral viu lá, não pode celular. Então, gente, isso é importante debater. Você defende contra a corrupção. Não é isso que todo brasileiro fala, aqueles videozinhos da Globo lá, aquela coisa chata? Ah, é porque eu quero pro Brasil o combate à corrupção, a educação e não sei o quê. É sempre a mesma coisa. Todo mundo quer combater a corrupção. Então não infringe as regras, pô. Tá, tem um aviso lá. Não entre com o celular na urna. Por que você entra? Não pode. Pô, não pode. Então não descumpra as regras em nenhum momento. Combater a corrupção também começa com você. Então, não entre com o celular na urna porque não pode. Pronto. Ah, porque eu quero discutir isso. Então discuta. Se quiser discutir, discuta. Entre com representação do TSE. Há meios legais pra isso. Mas não entre, não descumpra a regra. Não adianta querer combater corrupção se você não cumpre o mínimo. E aí é aquele discurso que é mais do que clichê. Os políticos são extratos do povo brasileiro. Então não adianta reclamar que eles são corruptos e você não cumprir as regras também. Enfim. Bom, tem uma participação aqui no WhatsApp bem interessante. Ele diz o seguinte. O final do telefone 1851. Como explicar o maciço apoio da mídia brasileira a um candidato que propõe exatamente a censura dela? Me expliquem vocês que são do meio. É uma pergunta complexa, hein? É uma pergunta bem complexa. Mas o que é o apoio maciço também? Tem que ver isso, enfim. Mas agora cada um é livre pra pensar o que quiser, né? Enfim, quem somos nós pra doutrinar ou fazer patrulha ideológica sobre o que o outro vota? A democracia prevê isso. O que cabe ao eleitor que identifica isso é escolher melhor o seu veículo de comunicação. Você sabe que nos Estados Unidos é muito mais claro isso. Então você tem lá um canal que é extremamente conservador, o outro que é mais democrata. E as pessoas assistem a notícia sabendo o conteúdo ideológico que tem a linha editorial do veículo. No Brasil existe essa baboseira da imparcialidade. Ah, porque é imparcial. Não existe imparcial. Não existe. E esse jornal você sabe que tem opinião, e a opinião é do lado da lei e do lado da democracia. 7h40 agora, o candidato do PT, Fernando Haddad, que disputa o segundo turno da eleição à presidência, assinou um termo de compromisso apresentado pelo Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Haddad assinou o documento no último domingo na sede da CUT, os sindicatos metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, em que ele se compromete a apoiar e defender o fortalecimento das empresas públicas em nome do interesse coletivo e da soberania nacional. Esse é um tema que os dois concorrentes do segundo turno se divergem. O assessor econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes, defende a venda de todas as estatais, apesar de Bolsonaro ter dito o contrário. Segundo ele, a medida seria para reduzir o endividamento público. Sobre esse assunto, eu quero falar sobre outro prisma dessa notícia aqui. O Haddad foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos e assinou esse termo, dentro do sindicato. O mesmo que o Lula ficou escondido lá quando saiu a prisão para ele e ele ficou se escondendo lá do Moro 2 dias. Esse mesmo sindicato. Tá circulando aí nas redes sociais que os funcionários da Caixa Econômica também se reuniram lá numa associação deles e declararam voto ao Haddad. Recomendaram voto no Haddad. E daí a imprensa não fala. Daí o dono da van foi lá, declarou voto Bolsonaro, foi linchado. Ministério Público do Trabalho, achando um absurdo, enfim. Daí o sindicato vai lá, também demonstra, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. O sindicato foi lá e declarou voto num candidato. Daí ninguém fala nada. Ô, Ministério Público. E aí? Por que o empresário não pode declarar voto num candidato e o sindicato pode? Também é orientação de voto. Por que um sindicato que é de todos os trabalhadores, e eu duvido que todos os metalúrgicos do Brasil votem no Haddad? Duvido muito. Por que o sindicato pode recomendar voto e o empresário não? Fica a pergunta aí, o Ministério Público pode responder aí o que quiser, e o microfone da Jovem Pan está aberto para fazer esse debate publicamente. Por que o sindicato pode recomendar voto em um candidato e o empresário não? Já que o sindicato representa todos os trabalhadores e não um segmento específico da classe que vota nesse candidato ou naquele. Agora, 7h42. Tem participação aí, Ter? Bom, aqui no nosso WhatsApp, a galera tá mandando fotos aqui sobre as crianças, né? Que hoje, na verdade, assim, tem escolas que fazem programação diferente. Então, um é o dia do cabelo maluco hoje,
Outro é o dia da fantasia, outro é o dia do pijama. E o pessoal tá mandando muitas fotos aqui. E tá bem legal de ver a turma aqui com o cabelo todo rosa. Tem a Amanda aqui também com o cabelo todo do Mickey. Cara, os pais são muito criativos. Na minha época não tinha isso. Na tua tinha, Mark? Quando não, qual é? Não, semana do... O máximo que tinha era uma brincadeira dentro da sala. Eu lembro que tinha, na minha época, era o Halloween. Ó, e daí tinha uma discussão, que não podia fazer Halloween, que era coisa de americano, que tinha que fazer festa junina. Eu peguei bem esse começo do politicamente correto. Era um saco. Ó, a Eduarda mandou uma foto aqui, eu acho que é Malévola. Que ela tá vestida. Eu acho que é isso. Malévola é aquela consegui... bruxa lá da Disney. Isso. Eu acho que ela tá de Malévola aqui, que ela mandou a foto pra gente. Ó, o pessoal tá mandando muita foto. Ó, tem a Mariana que vai de Chiquinha pro colégio. Tá Você vê como o Chaves é um negócio... Chaves. Não, o Chaves é um negócio... Atravessa gerações, né? É dos anos 70. Impressionante. E as crianças ainda assistem e se inspiram. Impressionante. O André Vitor vai de pijama, ele tá com uma touca, tudo aqui. Cara, parece muito confortável. A gente tinha que fazer o dia do jornal de pijama também. Aí a gente tinha que vir de jornal aqui. Não dá ideia que o Daniel embarca nessas ideias tuas? Não, mas é que daí a gente passa vergonha aqui. Que confortável a gente de pijama aqui, ia ser muito bom. Não sei. Eu não gosto muito da ideia. Tem mais participação aí? Bom, tem a Rebeca também mandando foto pra gente, que tá de princesa. Tá indo. Tem uns irmãos aqui, a Yasmin e o Guilherme de Pinhais também estão indo pro colégio com o cabelo maluco. Cabelo maluco da turma hoje tá demais. Bom, uma coisa também que o pessoal tá comentando bastante aqui é realmente sobre a nova logo do PT. Isso é o assunto que tá bombando hoje. A nova logo. Não tem. O assunto que mais tá bombando é a nova logo do PT. E não mudou só a logo. Deixa eu achar aqui. Mudou também o slogan da campanha. Eu já acho aqui. Antes era o Brasil Feliz de Novo e tal. Agora, aqui ó. O logo agora é o representante do Brasil de um projeto que deu certo. Aqui ó. O Brasil pra todos. Agora o slogan da campanha é o Brasil pra todos. Antes é o Brasil Feliz de Novo, uma alusão a Lula voltando, Lula na foto. Agora o Lula desapareceu. Haddad nem em Curitiba vem mais. O vermelho se escondeu, apareceu o verde e amarelo. E o Brasil de todos. Tem uma tentativa de unificar o Brasil. Mas o engraçado é que Lula continua aparecendo nas propagandas de TV. Você vai ver a partir de amanhã. Sendo chamado aí do representante de um projeto de Brasil que deu certo. Então Lula vai se esconder no material gráfico, mas na TV ele continua. Enfim, mas vai mudar mais coisas. Não é só o logo, não. Vocês vão ver a postura do PT no segundo turno. Vai ser outro. O PT Paz e Amor voltou, gente. Vocês vão ver uma outra campanha nas ruas aí. Vamos tentar pegar aquela campanha que elegeu o Lula, né? Exatamente. O marketing eleitoral de 2002 volta à campanha do PT. Eles vão esconder, inclusive, a Glaze. Você não vai ver mais a Glaze falando tanto. Que a Glaze faz parte daquele PT mais... Lembra? Sangue nas ruas, se o Lula for preso. Então elas vão esconder, inclusive, ela, porque querem algo mais moderado. Tanto que quem coordena a campanha agora é o Jacques Wagner, lá da Bahia, que é um petista moderado. Petista daqueles que dá pra conversar. Tem petista que não dá pra conversar. Como tem bolsonarista que não dá pra conversar também. Dos dois lados, aqueles extremos. Raivoso, quer bater, quer brigar. O Jacques Wagner é aquele PT da grife, que conversa, que usa relógio bom. Sabe? Terno bem cortado da Armani. Ó, tem uma ouvinte aqui que provavelmente acho que ela foi mesária agora nas eleições. Ela diz o seguinte: o problema com relação ao celular na urna eletrônica é que todos sabem que é proibido. Mas é que nem a questão do banco, né? Todo mundo sabe que é proibido usar o telefone no banco, mas tá todo mundo no WhatsApp. Como se o WhatsApp fosse resolver o problema da saidinha do banco, né? Que é justamente pra combater isso. Enfim, ela diz o seguinte: o problema com relação ao celular na urna eletrônica é que todos sabem que é proibido, mas a maioria querem discutir. A maioria quer discutir com os mesários como se nós fôssemos os proibidores. Falem sobre isso, por favor. A população precisa se informar melhor. Como que é o nome da ouvinte? Noelma. Que ela deve ser mesária, pelo que ela escreveu. Isso, final do telefone 3566. Mas não pode. Noelma, pede pra ler. Tem uma placa na porta lá, proibido o uso. Tem uma portaria do TSE sobre isso. Enfim, não pode. E daí eu reforço aqui. Não adianta reclamar de corrupção se você não cumpre uma simples regra. Então não pode. Eu sou contra essa decisão que eu quero gravar meu voto por causa da fraude. Então você entra com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo essa autorização. E daí faz o debate. Talvez até seja interessante fazer esse debate. Mas faça pelos meios legais. Não adianta você falar que combate a corrupção fazendo errado também. Então não dê exemplo errado. Enfim. Cara, aí também eu acho que cabe uma questão de conscientização. Eu acho que o governo deveria realmente fazer uma campanha
mostrando pela internet, pela televisão, pelo rádio, as coisas que são proibidas, os deveres do eleitor no dia do voto. Eu acho que uma campanha seria bem mais fácil para poder explicar para as pessoas o que pode e o que não pode. Mas o celular tá mais do que claro. Não pode celular na urna, não isso leve o celular na urna, não grave tá mais o seu do que voto. claro, né? Até porque o voto é um momento de reflexão sua com a urna. Tem um monte de gente que falou pra mim o seguinte, eu ia votar num candidato, mas na hora que eu cheguei na urna, Sim. eu decidi mudar. Decidi votar nesse ou naquele, enfim. O momento da urna é muito íntimo do cidadão com a democracia. Então, assim, use esse tempo pra você, não queira gravar. Parece aquele povo que vai viajar e fica tirando selfie. Daí não aproveita a viagem, só fica tirando selfie. Chega 50 fotos pra postar uma. A questão da urna ali é uma questão de respeito com você mesmo, né? Exatamente. Você que paga a conta, viu? É o teu imposto que paga toda a máquina pública. Então, contrate os gestores, que a urna é um contrato. Você tá indo lá contratar o gestor que você quer que faça a gestão do seu dinheiro para os próximos 4 anos. Então, aproveite esse momento com sabedoria e faça a reflexão necessária. É isso aí. 7h49 agora, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, já a gente volta. O pessoal pode seguir a gente no Instagram. Boa. Né? Como é Pode que seguir faz? aí. O Denian não veio hoje, também todo mundo perguntando, cadê o Denian? Cadê o Denian? O Denian está em Porto Alegre, tá cuidando da mãezinha dele, depois ele volta e vai fazer o jornal com a gente aqui, tá? O Instagram do Denian é DenianCC. Denian é tudo com N, tá? N de navio, CC. O meu é Oterribas. Oterribas é T-E-R-R-I-B-A-S. T de tatu. Oterribas, tudo junto. E o teu, Mark? O meu é Mark Souza, Mark com C no final e Souza com S no começo e no final também. Não tem Z. Mark Souza, tudo junto. Antes do intervalo, só aqui registrar, a Emanuele Pacheco tá na live dizendo que tá em Fortaleza, no Ceará, nos escutando lá com o Ezequiel e a Manu. Imagina a situação agora em Fortaleza. Tá todo mundo querendo jogar nossa cara que a gente tá na chuva aqui no frio. Até porque o sol já deve estar rachando muito, porque o sol lá nasce muito mais cedo, né? Exatamente. Já deve estar na beira da praia ali, com aquele camarão, tá tranquilo. Intervalo rapidinho, na volta tem a doutora Flávia Ode com dicas de saúde. Rick Mais Notícias. Agora 7h53, não perca a sua hora, 7h53, hora de falar de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Doutora Flávia Ode, bom dia. Bom dia, Mark. Hoje o assunto são suplementos para academia. Isso mesmo. O whey, a glutamina, a creatina. A primeira pergunta todo mundo faz: quando tomar? Antes ou depois da academia? Então, existem alguns suplementos que podem ser usados antes, como a creatina, a própria glutamina, que pode até ser usado diariamente mesmo quando você não faz atividade física. E o ideal do whey protein, na maioria dos casos, é que seja usado depois, porque você fez atividade física, o teu músculo foi mobilizado ali e precisa dessa proteína após para ter um melhor resultado de crescimento muscular. Pode misturar os dois, por exemplo, a creatina e a glutamina no mesmo shakeira, na mesma shakeira? Pode sim, isso pode fazer. E hoje tem alguns estudos mostrando que a creatina é interessante para ser usado uso diário, diferente do que as pessoas acham, ela não vai engordar. Na verdade, ela retém um pouco mais de líquido, se a pessoa está magra, ela vai parecer, vai ter um pouco mais de força. Mas é interessante, hoje existem estudos mostrando que pode ser usado e deve para os idosos, para que eles tenham uma massa muscular melhor e não façam tantas fraturas. Então é interessante isso também, né? O uso além da academia, às vezes alguns suplementos são necessários. O que é o BCA e quando usar? O BCA é um suplemento também à base de proteína. E que existe uma polêmica em relação ao uso dele, porque uma parte dele está colocada no whey protein. Então, se a pessoa faz uma academia, tipo 3, 4 vezes por semana, não é um atleta profissional, a gente nem orienta que precisa tomar, porque o BCA ele faz uma recuperação rápida da musculatura. E a gente quer que fique um pouco lesada essa musculatura para que ela cresça. Então, é mais indicado em atletas, por exemplo, que jogam futebol, vôlei, corrida, ou que tenha tênis, e que tenha que estar sempre recuperada a musculatura. Então, o BCA não é necessário na maioria dos casos, porque os outros suplementos são necessários, já estão ali, né? Agora, a dúvida de muita gente é na hora de comprar o suplemento. O que tem que prestar atenção para não levar gato por lebre? Exato, existem muitas marcas hoje. Primeiro a gente tem que cuidar de uma marca que seja aprovada pela Anvisa, então muitas vezes tem essas marcas clandestinas
que falam que tem só suplemento, às vezes tem hormônios, tem estimuladores de metabolismo que às vezes são proibidos aqui. Depois, o que ela deve sempre procurar é sempre com a menor quantidade de carbo possível para aquelas pessoas que estão fazendo musculação e atividade física que não querem aumentar de peso. E também existem vários tipos ela pode ser hidrolisada, isolada. Quanto mais pura a proteína, melhor. Então, eu acho sempre a hidrolisada e a isolada uma boa opção. E sempre com menos carbo. Claro, aquele aluno de academia que está tentando fazer uma hipertrofia, ele precisa de carboidrato. Dei um caso especial, mas a maioria dos casos a gente vê que a pessoa quer ganhar um pouco de músculo e diminuir o peso. Então é importante que não tenha tanto carbo. Mas vale lembrar, por exemplo, se vai fazer uma academia na hora do almoço ou antes do jantar. Se você vai comer após, vai comer proteína, carne, ovos, você não precisa usar o whey depois, porque na verdade ele vai substituir, porque ele vai ter entre 20 e 25 gramas de proteína. Esse whey, quando tomar, ele equivale a uma refeição inteira mesmo? Não? Como escolher? Veja, ele em termos de proteína, sim. Mas a gente sabe que pode faltar alguma coisa em termos de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Então ele não pode ser um substituto todos os dias, como aquelas pessoas que fazem dieta e só tomam shakes. Ele ajuda, sim, ele tem uma quantidade boa de proteína, mas a gente tem que lembrar dos outros nutrientes que a gente precisa ingerir, sem dúvida. Geralmente o que é o ideal, por exemplo? Tomar um scoop lá de whey e o que mais? Aí sim, ele pode, por exemplo, se não tem problema de aumentar muito o peso, pode comer um arroz com feijão, pode comer alguma coisa com uma batata salsa, uma batata doce, salada, assim, legumes, que é um carbo que tem pouca quantidade de açúcar. Então isso pode complementar. Né? Doutora, tem uma pergunta muito legal aqui do Rodrigo. Ele diz o seguinte: para quem pega pesado, é melhor proteína isolada ou concentrada e por quê? Na verdade, isso só leva em consideração a absorção, né, dela, a velocidade. A isolada sempre é melhor, quando a pessoa quer também ganhar mais massa, porque você está livre de outros componentes e a absorção é mais rápida. Tá certo. Doutor, tem perguntas aqui também chegando pelo WhatsApp, perguntando aqui, quando não se entupir de suplemento, qual o suplemento mais... indicado, como escolher o suplemento. Como escolher, né? Porque às vezes, só para complementar, você chega lá na loja de suplementos, sim, daí vem o vendedor e quer te entupir de coisa. Sim. Como escolher? O que tem que ser levado em consideração? Né? Exato. Eu acho assim, um pré-treino, às vezes, se a pessoa... antes de treinar é bom fazer uma alimentação. Uma banana, uma tapioca, uma fruta, alguma coisa, ela pode comer para ter energia, para não ficar sem glicose no treino. Pode usar um pré-treino se ela acha que está com pouca energia, mas tem que passar por um nutricionista, por um médico, para ver se não tem alguma contraindicação cardíaca, né, porque às vezes eles aceleram um pouco o batimento cardíaco e tudo mais. Mas eu acho que é interessante um whey, nesse caso que ela não pode comer após, e a glutamina eu acho sempre interessante, porque ela ajuda no ganho de massa, mas ela é um protetor de imunidade do intestino e tudo, então ela é interessante ser tomada. Mas não precisa realmente... A creatina, em casos específicos, nem sempre precisa tomar. Então, acho que um whey protein sempre é bom, porque às vezes você sai da academia, não tem tempo de comer, acaba ou só comendo carbo depois, só comi uma frutinha depois, não, após é interessante fazer uma proteína. Fazendo um balanço, então, a pessoa que, por exemplo, que ela quer fazer uma... suplementação totalmente natural de, por exemplo, ovo, batata, frango, esse tipo de coisa que a galera mais come. Uhum. Ela não vai ter o mesmo resultado que uma pessoa que toma whey protein, por exemplo. Depende, por exemplo, se você... O whey protein vai ter ele tem proteínas, ele tem um blend, muitas vezes, de proteínas. Se você comer uma quantidade que tenha 20, 25 gramas de ovos, de carne, seja ela branca ou vermelha, você está tendo. Agora, exatamente, às vezes precisa uma vitamina a mais, uma glutamina essa para proteger o intestino. Aí não, mas realmente a pessoa que vai fazer um trabalho para hipertrofia, precisa de outros suplementos para ter uma performance melhor. O Pablo Alejandro, aqui pela live, pergunta se você recomenda o uso de termogênicos. Os termogênicos, geralmente, a gente usa como pré-treino. Às vezes eles são necessários, se a pessoa está num processo de perda de peso, e eles também, juntamente, têm, às vezes, cafeína ou teacrine, que dão mais energia. Muitas vezes eu indico, mas eu nunca indico sem uma orientação médica ou nutricional. E usa diariamente ou tem que moderar? Usa geralmente antes do treino. Todo dia? Quando vai treinar, uma meia hora, 45 minutos antes do treino. Mas a gente tem que ficar com cuidado em relação a isso, porque tem vários pré-treinos que são
comprados na internet e que tem efedrina, que é proibido. Existem outros estimuladores do coração, de pressão arterial, que às vezes pode fazer mal para a pessoa. Tem uma pergunta da Renata aqui, ela diz o seguinte: pra quem não faz academia e quer engordar, no caso, toma... Isso é bom, hein? Opa, essa é uma exceção, né? né? Toma creatina? O que toma? Depende. Existem alguns componentes quando a pessoa não consegue ingerir a comida que são esses... que são ganhadores de massa mesmo e que tem bastante carbo, que tem até como suplementos. Aí depende realmente de uma avaliação nutricional, mas só a creatina não adianta. Geralmente esses hipercalóricos, porque às vezes a pessoa quer engordar e não consegue ingerir todo aquilo de calorias. Daí ela pode usar um hipercalórico desses. Geralmente quem quer engordar toma milkshake. Tome leite condensado. Muito milkshake, Mama, um leite entendeu? condensado. Esse tipo de coisa. Vamos Doutora, uma embora. última pergunta aqui só, que é uma dúvida interessante. A creatina mexe com a testosterona. E isso pode fazer cair o cabelo? Não, isso não acontece, não tem essa ligação. O que geralmente pode fazer cair o cabelo é quando as pessoas começam a usar suplementos anabolizantes, que vai ter efeito de ter acne, aumento, na mulher aumento de pelo e queda de cabelo, tanto em homem quanto em mulher. Mas a creatina não tem esse efeito colateral. Não. Tá certo, essa é a doutora Flávia Ode com dicas pra saúde. Doutora, quem quiser segui-la no Instagram, ter contato, como é que faz? Meu Instagram é doutora_Flávia_Ode, que é OHD de dado E. Ali tem sempre dicas e stories também sobre saúde e nutrição. Bacana. Obrigado, Muito doutora. legal. Tê, vambora? Vambora. Lembrando também tem o nosso Instagram, né, Mark? O teu é? É Mark Souza, Mark com C e Souza com S no final. Sigam também o Denian CC, tudo com N de navio. O meu é Oterribas, TERRIBAS. Lembrando que amanhã é horário novo. Isso. Amanhã é horário novo a partir das 7h10 e hoje completa 22 anos da morte do Renato Russo. Olha só. E aí a gente vai embora tocando Legião Urbana. Muito bom. Vamos embora? Valeu, Tê. Até Tchau. amanhã. Tchau.